Ô, rapaz, rapaga. E o Bitcoin fazendo uma leve correção, pequena correção, né? A gente vai ver se tem tudo para dar continuidade nessa correção, até onde ela pode ir. E como é que as alts ficam numa dessa, né? As altcoins que estavam até então performando melhor que o Bitcoin começam também a fazer correção. Se ao fim da tal alt season, mini alt season, né? Se elas estão, enfim, correlacionadas ao Bitcoin, né? Se já chegou a hora de correlacionar o Bitcoin, ou se não, a tendência é que elas continuem subindo enquanto que o Bitcoin cai, né? E como é que tá o calendário econômico para a semana? A gente vai ver tudo isso e muito mais depois da vinheta, então, claro, vai. Antes de qualquer coisa, pedindo por favor seu like nesse vídeo. Se não deu like, se inscreve no canal se não está inscrito e verifique se as notificações caso você não tenha verificado ainda, beleza? Também cogite fazer parte do nosso grupo free, o link está aqui embaixo na descrição, link do grupo free no caso. Caso queira fazer parte do VIP, o nosso link, não tem mais link direto para o VIP, e aí você vai precisar, na verdade, entrar no free e me contatar por ali, beleza? Ou eu ou o Neto, e aí a gente passa para você o link do VIP mediante pagamento, tá? O VIP, para você ter acesso, você vai ter que pagar. O Free é gratuito, como o próprio nome diz, porém o VIP você tem que pagar uma taxa aí de R$30 mensais, que tá praticamente simbólico o valor pelo tanto de acerto que a gente tem. Ontem eu passei aí basicamente os acertos que a gente teve em julho, né? Ao longo de julho, salvo engano meu, a gente não toma stop em julho, hein? Salvo engano. Estamos com uma taxa de acerto muito, muito boa, mas muito boa mesmo, cara. Então, aproveita que tá top. O preço tá top, aproveita. Manda ver ali, tá bom? E também os sinais estão muito bons e tudo mais. Galera, então vamos ver sem delongas, até porque não teve lá grandes atualizações de ontem para hoje, tá? Eu tô passando aqui, mas realmente por passar mesmo, mas para manter vocês minimamente atualizados, né, com os mínimos detalhes do mercado. Mas a verdade é que as atualizações são poucas, né? Amanhã a gente vai ter um discurso do Powell às 9h30, que deve dar uma sacudida no mercado. Eu não sei exatamente de onde virá esse discurso, tá? Mas todo o discurso do Powell pode ter uma importância agora, porque o Powell a qualquer momento pode deixar o cargo de Chair do Fed, né? O que é muito, muito relevante para o mercado agora, entendeu? Ele pode deixar esse cargo de presidente do Federal Reserve. Então, qualquer discurso dele pode dar uma pista do seu futuro na presidência do Federal Reserve, né? Isso deve chacoalhar o mercado, sem dúvida alguma. Quarta-feira a gente tem vendas de casas usadas, estoques de petróleo bruto, não deve ser uma coisa lá muito impactante, tá? Nada que deva chacoalhar. E na quinta a gente vai ter o PMI industrial, o PMI de setor de serviços. Sinceramente, o PMI de todos os índices usados, né, para formar a inflação é o que o Federal Reserve menos fica de olho. Então não deve ser lá muito influenciável esses índices aqui, tá? Vendas de casas novas a gente vai ter também, não tem lá importância, e o Fed Balance Sheet, que não tem lá importância também. Sexta-feira literalmente não tem nada que nos interesse, então é isso. Tendência é de uma semana bem pacata, ao contrário da semana que vem, que a gente vai ter aí reunião do FONC, né, atas do FONC, reunião do FONC, no qual a gente vai ter decisão de manutenção ou corte em taxa de juros, até quem sabe aumento de taxa de juros, que eu acho muito, muito pouco provável, né? O mais provável é que a gente tenha uma manutenção da taxa de juros, e em segundo lugar a gente pode optar de repente por um corte em taxa de juros, o que deve ser muito pouco provável também. Agora, aumento em taxa de juros é praticamente impossível, né? Mas, enfim, praticamente impossível, mas não literalmente impossível, que isso fique bem claro. A S&P 500, cara, eu comentei no vídeo de ontem, tá? Pega lá o vídeo de ontem, só pegar o vídeo de ontem, tá? Eu falei que o S&P 500 até poderia cair, caiu, né?
mas ele viria também buscar pelo menos o primeiro alvo desse ciclo aqui, né? De alta que ele está fazendo, e renovaria a máxima histórica. E renovou, né? Pegou 6.370 pontos, então deu um novo ânimo, né, pro S&P 500, que atingiu máxima histórica, caiu, fez uma correção, travou na EMA de 50 períodos, porém encontra dificuldade clara para romper triple EMA de 610 períodos. Para quem diz que essa triple EMA de nada serve, tá aqui, ó. Agulha nela, cai. Chega perto, cai. Agulha nela, cai. Agulhou perfeitamente nela, caiu, tá? Então é sim uma média móvel importantíssima, é uma média móvel que tem ditado tendências no mercado e é sempre bom ficar de olho na média móvel exponencial tripla de 610 períodos, tá bom? Descobri ela por acaso, sem querer, mas ela está funcionando muito melhor do que a própria média móvel exponencial de 610 períodos. Então, leve muito em conta essa média antes de fazer seus trades aí, tá? Porque ela tem sim a sua importância, tem sim a sua relevância na hora de tomada de decisões aí, tá bom? Uma vez que o S&P corrigiu, a gente vê o BTC corrigindo também, tá? E o que nós vemos aqui o Bitcoin fazendo é simplesmente uma correção. Muitos podem dizer que isso daqui é uma bullish falling wedge, tá? E tá com cara, né? Tá com cara mesmo. Se você pegar aqui assim, um canalzinho de alta, uma bullish falling wedge, depende aí como você desenha, tá? Tá com cara. Mas o bem da verdade é o seguinte, a gente está buscando aí este fundo em 116.447 dólares, 448, né, basicamente. Que se perder essa região, nós temos aí um alvozinho de 1,6 em 114.466 dólares aqui, basicamente, tá? O que corrobora com o teste em um nível de Fibonacci importantíssimo entre 115.412 e 113.564. E o 114.466, ele basicamente fica bem no centro aí entre esses alvos, né? Então ele pegaria bem no centro aí desses alvos, o que daria uma oportunidade de compra espetacular para quem quiser aí acumular um pouco mais de Bitcoin para um possível ciclo de alta, visando um prazo menor, né? E aí poderia de repente carregar o Bitcoin lá para os 130 mil, coisa do tipo, tá jogando stop aí lá para os 106 mil dólares, coisa do tipo, tá? Já que a gente tem fundo nessa faixa aqui dos 107, né? O que condiz com esta alta que a gente começou lá no comecinho de julho, né? Que foi justamente a alta de quando tivemos, bem dizer, o término, né, da guerra que não foi, né? Da tal da guerra que não foi. A gente avisava aqui no canal que muito dificilmente escalonaria para um nível global aquela guerra entre... Foi mais um desentendimento, né, entre Israel e Irã, né, que os Estados Unidos acabaram se envolvendo e finalizou muito rapidamente, até por envolvimento do Trump e tudo mais, tá? Então é isso. Bitcoin e dólar, né? Bitcoin contra dólar, mas agora no gráfico diário. Antes a gente estava no 15 minutos. Cara, segue na mesma correção do Bitcoin. Primeiro nível, 114.248 dólares, tá? Eu acredito que muito que o Bitcoin venha buscar essa faixa. Há uma probabilidade de ele vir buscar a faixa de baixo, 111 e 192, porém, para mim, o mais provável é que a Triple M de 610 suba até aqui e faça com que o Bitcoin vá no máximo testar 113 mil, tá? Então, eu acredito que o Bitcoin não vá corrigir tanto assim. Segura em 113 mil, depois disso volte a subir. Você pode comprar o Bitcoin nessa correção, que seria o mais correto a se fazer, ou você pode simplesmente esperar ele romper esta região que tem bastante ordem de venda aqui, né? Até os 124 mil, coisa do tipo. Superou 124 mil, aí eu acredito que não tem o que segure o Bitcoin para baixo. A tendência é que realmente o Bitcoin venha a subir. E aí, meu amigo, não tem que segure o nosso querido Bitcoin. Beleza? Sentimento, cara, muito importante esse sentimento neste momento, tá? O Bitcoin que vinha subindo com o Open Interest com bastante interesse nesta alta, e de repente quando ele começa a lateralizar, a gente vê o Open Interest
não só não subindo, como às vezes ele até corrige também. Então é o seguinte, a gente não tem interesse nessa lateralização no mercado e quando o mercado sobe, o Open Interest sobe junto. Ou seja, a maior probabilidade é que o mercado retome a alta em breve, tá? Vai continuar subindo? Não sei. Não sei, tá? Mas o mais provável é que suba. Pelo que o Open Interest nos diz, que é o principal indicador de sentimento na minha concepção, tende a continuar subindo. Tá? Tende a continuar subindo sim. Tá bom? Na contramão a gente viu o long short ratio. Claramente as sardinhas apostando muito mais em venda, né, em short do que em alta, né? O que a tendência é com que o mercado continue subindo, logicamente, tá? Ou seja, as apostas tendem a fazer com que o mercado continue subindo, já que está cheio de aposta negativa. A tendência é que o mercado vá na contramão do que as sardinhas apostam, tá? E o CVD está em queda, né? O CVD está bem baixo, o que normalmente manda também o mercado na contramão. Se o CVD está para baixo, a tendência é que o mercado continue subindo, beleza? Liquidations, pouca liquidação no momento, porém um pouquinho mais de liquidação em long do que em short ao todo, né? O que tende a derrubar um pouquinho o mercado. Porém, já meio que derrubou na minha concepção. E a tendência é que em breve ele volte a subir sim, tá? Funding rate, basicamente aí num nível aceitável, 0.01. O ideal seria estar um pouco mais abaixo, mas tá bom. Por enquanto, vai que ele corrija um pouco só para equilibrar um pouco o funding rate e depois volte a subir, tá? Então, o que eu espero para o Bitcoin nos próximos dias é que ele corrija na faixa dos 113 mil, 114, nessa faixa aí, depois ele volte a subir. Beleza? Trading Light, a gente vê muito mais ordem de venda de Bitcoin para cima do que de compra, então muito provavelmente ele deve vir buscar essa liquidez aqui, já que ele buscou toda a liquidez que tinha abaixo, pode ser que ele venha buscar essa liquidez aqui entre 118 mil, 119 mil dólares, quem sabe vem até buscar aqui 120 mil, a gente tem 722 mil ordens de venda de Bitcoin, 120 mil dólares, né? Talvez ele venha buscar a liquidez aqui nessa região de 120 mil, para depois derreter o mercado e, né, quem sabe vir aí pegar 115, 112 mil dólares ou coisa do tipo, tá bom? Crypto Fear and Greed Index. O mercado está em uma leve ganância, ainda não está em extrema ganância, ou seja, tem espaço para subir um pouco mais. Eu acho que o mercado deveria estar neutro, até por uma queda que deu. Tem bastante gente até falando mal do Bitcoin de uma certa forma. Mas tá bom. Até então é uma ganância aceitável, poderia estar muito mais esticada, até porque o Bitcoin não faz muito tempo, ele renovou máxima histórica, renovou topo histórico. Então a tendência seria, né? Tem menos de 10 dias que o Bitcoin fez isso. Então a tendência seria, de fato, ele estar em uma ganância, uma certa euforia, né? Não vejo com maus olhos isso tudo aí não, tá bom? E agora caindo para as altas, né? O vídeo de hoje tende a ser bem mais rápido, porque, como eu disse, não atualizou tanto assim não o mercado. Ethereum segue na sua busca pela alta deste ano aqui de 2025, tentando superar os 4 mil dólares, né? Então segue aqui em alta, tentando buscar 4 mil dólares. Se conseguir romper 4.100 dólares, cara, por Fibonacci mesmo, a gente vai ter alvo em 4.840, 5.224 e depois 5.776, tá? Caso ele consiga romper 4.100 dólares, a gente poderia subir ainda 40% com o Ethereum, hein? Seria ótimo, muito, muito bom mesmo, tá? Mas por hora, eu acho que Ethereum não vai conseguir romper tão já 4 mil dólares. Por quê? Porque a gente já pegou essa região de 4 mil dólares em março de 2024, recuou, passou perto dessa região que a gente está agora mesmo. Em maio de 2024 recuou e chegou em 4 mil dólares novamente. Em dezembro de 2024 recuou. Então pode ser que agora ele faça algo desse tipo. Chegue aqui nessa região e recue uma vez mais, tá? Daniel, é hora de comprar Ethereum? Jamais, jamais. Por quê? Porque, cara, se não comprou Ethereum até agora, não é com um ativo próximo de um topo que você vai comprar.
Isso daí é burrice. Né? Então o que você vai fazer? Você vai ficar de fora e observar, esperar uma correção, tá? Então vamos supor que ele corrija até para esse nível de suporte aqui, que antes era uma resistência, agora é um suporte. Aí beleza, você pode até fazer uma compra aqui nessa região, tá em 3.500, coisa do tipo. Caso ele corrija para cá, 3.500, joga o stop lá embaixo no suporte anterior, $2.800 aproximadamente. E aí o alvo você pode jogar até lá em cima, cara, para compensar, né, a sua estratégia. Então pode ser algo assim. O stop seria longo, então você vai ter que entrar com capital pequeno, um stop de 23% quase. Então o alvo tem que ser longo também, tá? Para compensar. Então aqui ó, o primeiro alvo. O primeiro alvo é 37%, quase 2-1. O último alvo, então, nem se fale. O último alvo é 62%, quase 3-1. Então é um belo trade que você teria aqui, tá? Colocando entradas em $3.510, stop em 2.720 e o alvo principal aí em $5.739 aí. Seria realmente muito, muito bom. XRP que rompeu 3,12, né? Então não faz mais sentido. Eu apaguei esse trade aqui ontem, não sei porque continua insistindo essa porcaria, mas beleza. Rompeu isso aqui. De certa forma eu vou até tirar aqui também e aqui também. Já pegou esses alvos, tá? Então tá desatualizado isso tudo. Tá, eu vou deletar aqui também. Pronto. Então é o seguinte, como rompeu 3,40, o próximo alvo da XRP está em 3,89, tá? Levando em conta toda esta pernada de baixa, eu tracei uma retração de FIBO aqui, espelhei a expansão nesta retração, tá? E aí eu entendo que a gente tem alvo em 3,89, 1.2, 4,15, 1.4 e 1.6, que seria o alvo final em 4,52, é onde eu acho que o ativo vai buscar. A gente está próximo do primeiro alvo lá em 3,89, e depois a gente vai ter 4,14 e depois 4,51. Vamos ver se ele pega próximo dessa região aí, tá bom? Solana que rompeu sem dó nem piedade todos os topos anteriores, está em $197, tá? O próximo topo que ela vai buscar é isso aqui, tá? Essa região de confluência. Então, ó, é onde a gente teve o suporte aqui, resistência, ó, tá vendo? É uma região bem complicada, bem embaçada mesmo aqui, ó. Tá vendo? É uma região que a gente vai enfrentar, sem dúvida alguma, sérias dificuldades para romper assim, do nada, tá bom? Então, a gente deve enfrentar dificuldades para romper de 223 até aí $228, tá? Caso consiga romper, a gente vem para buscar o quê? Pelo menos esse topinho aqui em $300. Perdão, 294. Caso pegue 294, a tendência é que suba realmente. Caso 1 para $295, a gente tem alvo em 349, 378, $419 aí, tá bom? Da Cardano simplesmente bateu o alvo que a gente havia estipulado, hein? A gente tinha alvo para 0,80 centavos e ele simplesmente, ó, pegou aqui, rompeu 0,80 centavos, passou que nem faca quente na manteiga, pegou 0,87 e agulhou perfeitamente na LTB, que eu falei que ele faria isso daí. Só pegar vídeos antigos meus, tá? Tipo, antigo que eu digo semana passada, assim, tá? Não tão antigo também. Mas eu falei, se a gente romper 0,80, que é o 0,786, a gente vai agulhar aqui na LTB. E não deu outra, ele bateu
precisamente na LTB. Precisamente, ó. Agulhou aqui na LTB, ó. Dá um zoom para você ver. Furou um pouquinho só a LTB, tá? Não muita coisa não. Furou um pouquinho a LTB. Chegou a bater lá em 0,9351. Na verdade, é isso aí, 51. E depois disso ele recuou. Então pegou os alvos. O alvo, né, melhor dizendo. Ó. Seus 17% de gain. Então você tá seguindo aí o canal, você vê que você não tá saindo no prejuízo não, tá? É hora de entrar, Daniel? Jamais, cara. Jamais. Jamais. Agora ou você espera uma correção, ou simplesmente você espera um rompimento da LTB, reteste dessa LTB que ele romper, tá? E aí você entra onde? No reteste. Qual que seria o reteste? Aqui. Aqui é a hora de você comprar. No reteste. E se ele romper e for direto? Aí, infelizmente, não era para você entrar, tá? Você fica de fora e simplesmente fica olhando aí, porque não tem o que ser feito, tá? Não é hora de entrar. Simplesmente aguarda, vê o mercado fazer o que tem que ser feito e paciência. Paciência, cara, não tem que ser feito mesmo, tá? Simplesmente paciência, tá bom? Não há o que ser feito mesmo, a não ser você aguardar e boa, tá? Mas vamos ver. Tendência é que a ADA Cardano realmente faça um movimento semelhante a isso, tá? Faça uma correção e aí você vai ter sua oportunidade de entrada na ADA Cardano. Por enquanto, não é momento de fazer isso. E por fim, dominância do Bitcoin, o que me leva a crer que sim, as altas ainda têm espaço para subirem um pouco com certa autonomia para com o Bitcoin, tá? Ou seja, o Bitcoin corrige, segue o caminho dele para corrigir até 115, 114 mil. E depois disso, aí sim nós vamos ver possivelmente as altcoins trilhando o caminho parecido com o do Bitcoin, tá? Ou na verdade o Bitcoin largando na frente, aí o Bitcoin vai voltar a subir enquanto que as altcoins vão lateralizar e tudo mais. Então, respondendo aí a pergunta que eu fiz no começo do vídeo, para mim ainda não acabou essa mini alt season, tá? Nós ainda vamos ver a dominância do Bitcoin cair, a dominância do Bitcoin ir para 60%, 59,7%, né? Ou 0,8%, por assim dizer. 59,8%. Isso fará com que algumas alts ainda subam, né? Podendo Ethereum pegar $4.000, XRP de repente $4 ou coisa do tipo, e por aí vai, tá? Mas depois disso a gente deve ver o mercado de alts lateralizar, enquanto que o mercado de Bitcoin ele volta a subir. O Bitcoin volta a subir, tá renovando até máximas históricas, e com isso a gente vê as alts, como eu disse, lateralizarem, tá? Porque a tendência é que o capital, o patrimônio que está nas alts volte para o Bitcoin, tá? Então o que eu espero aqui? Eu espero algo desse tipo aqui assim, tá? Bate aqui, depois volte a subir, e aí a gente vai ver se ele vai conseguir romper médias móveis, que nessa aí é 200 períodos ou não, tá? Ou se ele vai simplesmente fazer um pullback para cair mais. Aí sim a gente vai ter uma alt season, tá? Se ele fizer um pullback não passar em 200 períodos, voltar a cair, perder fundo, aí nós teremos uma alt season declarada, e aí a gente vai ver o Bitcoin caindo ou lateralizando, enquanto que a gente vê altcoins subindo pra caramba, Ethereum, XRP, Solana, tudo isso subindo pra caramba, buscando o all-time high, enquanto o Bitcoin fica lateralizando sem grandes expectativas aí, tá bom? Então é isso, cara. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Vídeo mais rápido da atualização mesmo. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui.